humanidade acreditou que elogios eram apenas gentilezas, que uma palavra bonita, um reconhecimento, era um prêmio natural da vida, um abraço invisível da existência. Mas os sábios antigos, os filósofos que estudaram a alma, a mente, a ética e a moral, não viam o elogio com esses olhos inocentes. Para eles, o elogio era uma armadilha silenciosa, uma força sutil que poderia dominar a mente sem que percebêssemos. Enquanto a crítica dói imediatamente, o elogio se infiltra lentamente. Ele entra disfarçado de carinho, de aprovação, de incentivo, mas aos poucos molda quem você é, para fora e para dentro. Hoje, nesta primeira parte, vamos mergulhar no mundo antigo e entender por que os sábios desconfiavam dos elogios e como essa sabedoria pode proteger quem vive no mundo moderno, onde a aprovação é onipresente. Curtidas, comentários, elogios instantâneos. Um ciclo sem fim. O olhar dos antigos sobre a aprovação. Nos textos antigos, sejam os gregos, os romanos ou mesmo os sábios orientais, o elogio nunca foi neutro. Sêneca, um dos grandes estoicos, dizia que quem depende da aprovação alheia perde a liberdade interior. Ele observava que a verdadeira tranquilidade não nasce do que os outros dizem sobre você, mas daquilo que você sabe sobre si mesmo. Imagine uma pessoa que vive exclusivamente para agradar. Cada palavra que ouve, cada gesto de aprovação, começa a moldar suas decisões. Ela não age por convicção própria, mas por medo de desaprovação. Os antigos chamavam isso de corrente invisível, uma força que prende o espírito sem que o corpo perceba. É silenciosa, mas poderosa. Ela se forma quando a mente passa a buscar reconhecimento como se fosse ar ou água. Textos orientais, como os escritos taoístas, alertavam sobre a fome do elogio. Ela seca a alma, ensina a olhar para fora de si mesmo em vez de dentro. Em cada palavra de aprovação que aceitamos sem cuidado, há um risco de perder o próprio eixo. A filosofia estoica é enfática. A felicidade e a força interior não se apoiam em olhares alheios. Ela nasce da coerência consigo mesmo, do silêncio interior, da disciplina, da observação da própria mente. O elogio como instrumento de controle. Além do risco interno, os sábios antigos perceberam que o elogio podia ser usado externamente como ferramenta de manipulação. Nem todo elogio é sincero. Alguns vêm carregados de interesse. Podem ser usados para amolecer a vigilância de alguém, criar dependência emocional, inflar a vaidade para gerar submissão, direcionar comportamento sem que o outro perceba. Platão, em seus diálogos, mostra que os líderes muitas vezes usavam elogios estratégicos para ganhar confiança ou lealdade. Um elogio excessivo não era gentileza, era arma. Imagine o que acontece quando alguém se acostuma a depender da aprovação externa. Cada gesto, cada palavra, cada olhar se torna combustível. A pessoa começa a agir não de acordo com seus princípios, mas para agradar, para ser elogiada, para receber reconhecimento. Os sábios alertavam: desconfie mais de quem elogia demais do que de quem critica com franqueza. O crítico mostra limites e aponta caminhos. O adulador cria uma prisão invisível, confortável e sedutora. A vaidade e suas armadilhas. A vaidade sempre foi vista como uma das maiores armadilhas da mente humana. Quando alguém aceita elogios sem filtro, a mente relaxa e busca reforço constante. O elogio cria ciclos perigosos. A pessoa começa a se perguntar: isso será bem visto? Passa a agir para manter uma imagem, não para seguir a própria verdade. A disciplina interna diminui. A autonomia desaparece. Os sábios antigos alertavam: quem vive para ser admirado se torna escravo do olhar alheio. Textos chineses, como o de Confúcio, também enfatizavam que a verdadeira honra não vem de aplausos externos. A verdadeira força se constrói silenciosamente, em ações discretas, em ética prática e constante. A vaidade alimentada pelos elogios cria uma ilusão de poder,
mas na realidade transforma quem a recebe em dependente, frágil e vulnerável. É o risco invisível que os sábios queriam que compreendêssemos. Silêncio e observação, a sabedoria prática. Por isso, muitos sábios adotavam silêncio diante dos elogios, não por arrogância, mas por proteção. Eles escutavam, aceitavam, mas não permitiam que o elogio definisse quem eram, porque sabiam algo que o mundo moderno esquece. Hoje te elogiam, amanhã esquecem, depois criticam. O elogio é efêmero, mas a construção interna é duradoura. E mais, quem constrói sua identidade sobre aplausos sofre quando eles cessam. O elogio não é alimento da alma, mas apenas um vento passageiro. A lição moderna. No mundo atual, o elogio é constante. Redes sociais, comentários e curtidas criam uma sensação de necessidade de aprovação contínua. Os sábios antigos diriam: escute o elogio, mas não se apoie nele. Crescimento verdadeiro acontece no silêncio, na disciplina, no trabalho interior, mesmo quando ninguém vê. Quem precisa ser elogiado para continuar já entregou seu poder. Na próxima parte, exploraremos como cultivar a força interior para não depender do elogio, com práticas antigas reinterpretadas para o mundo moderno, ensinamentos que transformam humilhação e vaidade em poder silencioso. Na primeira parte, vimos o perigo silencioso do elogio, como ele pode dominar a mente e enfraquecer a disciplina interior. Agora, vamos dar o passo mais importante, como os sábios antigos ensinavam a cultivar força interior sem depender de aplausos, e como podemos aplicar isso hoje. 1. O princípio do desapego. O desapego é a chave. Não significa ignorar a realidade, mas não permitir que a aprovação externa defina o valor de quem você é. Os estoicos, como Marco Aurélio, escreviam que a alma deve ser seu próprio mestre. Cada pensamento, cada decisão deve passar pelo crivo interno, não pelo olhar de outros. Desapego não é frieza, é liberdade. E na prática moderna, significa fazer o que é certo, mesmo sem reconhecimento. Tomar decisões sem consultar o espelho social. Aprender a se valorizar sem depender de curtidas. Essa independência constrói uma fortaleza silenciosa, resistente a elogios e críticas. Silêncio e reflexão diária. Os sábios praticavam o silêncio constante, não apenas físico, mas mental. Eles registravam pensamentos, observavam emoções e questionavam motivações. No mundo atual, podemos adaptar isso. Diário pessoal ou meditação diária. Reflexão sobre ações e pensamentos, não sobre impressões alheias. Observar elogios e críticas com distanciamento. O elogio se torna, então, informação, não combustível. Ele não inflama a vaidade, mas ajuda na percepção do contexto social, transformando humilhação em combustível. Os antigos sabiam que críticas e humilhações são inevitáveis, mas também sabiam que o elogio não é necessário para crescer. Cada humilhação pode ser convertida em energia silenciosa, observando onde falhamos, mantendo disciplina, refinando caráter e habilidades. A força interior se constrói no invisível. Ela não precisa de aprovação para existir. Prática de autonomia emocional. A chave para não depender de elogios. Autonomia emocional. Separar identidade de aprovação externa. Desenvolver resiliência mental. Aceitar elogios como vento passageiro, não como alimento. Textos estoicos e orientais recomendam: seja suficiente para si mesmo. Não busque no mundo a força que habita dentro de você. Isso transforma o elogio em ferramenta neutra. Ele existe, mas não define você. O fogo interior real. Os sábios antigos não desprezavam elogios. Eles ensinavam que a verdadeira força nasce de coerência consigo mesmo, não de aplausos externos. No mundo moderno, onde elogios são constantes e fugazes, essa lição é mais importante do que nunca. Escute o elogio, mas não dependa dele. Construa disciplina e silêncio interior.
Transforme humilhações em aprendizado. O fogo interior não precisa de aplausos. Ele queima porque é alimentado por convicção, não por reconhecimento. Os antigos sabiam, o elogio que seduz pode ser armadilha. A verdadeira força não pede aplausos. Ela cresce silenciosa, constante e firme, invisível para os olhos do mundo, mas indestrutível para quem a cultiva. E se você está pronto para aprender como fortalecer sua mente e espírito sem depender da aprovação alheia, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Não deixe que o ciclo dos elogios defina a sua vida. Junte-se a nós e descubra o caminho para um poder silencioso, duradouro e autêntico.